Quantos anos você tem? 30, 40, 50, mais de 60? Bom, você sabe que pelo menos uma vez por ano a gente tem que fazer um check-up. É aquela avaliação que o médico faz sobre o nosso estado de saúde. Na verdade, os médicos falam que uma vez por ano a gente tem que fazer uma avaliação geral, ver como anda a nossa saúde. Tem gente que não gosta, fica com medo. Cá entre nós, os homens principalmente, morrem de medo, vão descobrir uma doença, mas na verdade não é isso. A avaliação é para a gente prevenir doenças, não é? Ver como é que está o nosso estado de saúde. Nós também, enquanto pessoas, nós também precisamos fazer uma avaliação, mas essa avaliação é interna, é do nosso eu, é da nossa vida emocional e espiritual. Afinal de contas, a gente não é só corpo, a gente é corpo, mente, coração, alma. Deus é perfeito, não é? E Ele criou um ser humano complexo, que é isso tudo junto. Na Bíblia, a gente encontra vários textos, várias passagens que nos incentivam a também fazer uma autoavaliação, um autoexame. E eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. Será que você se conhece? Você sabe tudo que vai dentro de você? Quantos problemas a gente poderia evitar se cada um de nós tivesse o autoconhecimento? Como você é de verdade? O que te motiva, o que te irrita, o que te deixa zangado, o que faz de você uma pessoa forte, o que faz de você uma pessoa fraca? Deixa eu fazer uma pergunta e responda rápido. Quais são os seus pontos positivos, as suas qualidades, as suas virtudes? E quais são os seus defeitos, seus pontos negativos? Pensa aí uns minutos. Você consegue pelo menos falar 3 virtudes e 3 defeitos? Pensa aí uns minutinhos. E aí, conseguiu? Pois bem, algumas pessoas, elas são bem reflexivas, elas olham para dentro, outras fogem de si mesmo, se envolvem com tanta atividade para não parar e olhar para dentro. A Bíblia fala de um exemplo maravilhoso desse autoexame. E a gente pode começar pelo salmista. Lá no Salmo 42, ele diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Parece estranho, né? Mas o salmista está falando com ele mesmo. Ele está falando sozinho, está perguntando a si mesmo, está se auto-investigando. O que está me incomodando? O que está me perturbando? Talvez esse seja um caminho que a Bíblia nos recomenda seguir. E não só o salmista, né? Mas Paulo fala isso em diversas passagens nas suas cartas. Vamos ver alguns exemplos? Bom, lá em Coríntios 11, 28, naquele momento da ceia, a gente encontra Paulo orientando: examine o homem a si mesmo. Em outras versões, a gente vê uma tradução mais atualizada que diz assim: examinem as suas motivações, testem o coração e venham para a ceia com santo temor. Olha que coisa interessante, examine-se a si mesmo. Em Gálatas 6,4 também diz assim: cada um examine com cuidado a si mesmo, a maneira segundo a qual, cumprindo a missão que recebeu, e dedique total atenção a ela. E ainda, a gente vê ainda numa versão um pouco mais ampla, os versículos 3 a 5, e eu quero ler para vocês.
Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deveria levar a sua própria carga. Está lá em Gálatas 6, dê uma olhada. Paulo está sempre nos estimulando a olhar para dentro, para ver como nós somos. Uma lição importante é a gente ter uma visão adequada da gente mesmo. Será que você tem uma visão adequada de si mesmo? Olha, desde a infância a gente recebe rótulos. Qual o rótulo que você recebeu? Gordo, magro, preguiçoso, brigão, brigona, fofoqueiro, bicho do mato, genioso, esperto, generoso, paciente, desinibido, enfim, são tantos rótulos, não é, que a gente vai recebendo na infância, na adolescência, mas à medida que a gente cresce, a gente vai definindo, construindo a nossa identidade, não pelo que os outros falam, mas por nós mesmos. Amadurecer significa avaliar esses rótulos, avaliar o que as pessoas falam de mim. Será que o que elas estão dizendo é verdade? Eu posso dizer, eu posso validar isso? Então eu fico com essa característica. Mas se não for verdade, eu vou deixando para lá. Então, é importante a gente estar se avaliando o tempo todo e avaliando as nossas crenças sobre nós mesmos. Afinal de contas, quem somos nós? O que me caracteriza como pessoa? Paulo, ele nos dá também um conselho nessa direção, que eu acho fantástico, né? Como o apóstolo Paulo, tantos anos atrás, né? Mais de 2000 anos atrás, e ele tem uma visão do ser humano tão complexo, né? Ele não ignora a parte interna, a parte das emoções, a parte do sujeito, né? Que está sendo construído. E ele diz assim, né, deixa eu ver, Romanos 12. A gente lê muito Romanos 12, às vezes no versículo 1, né, que fala da transformação, do culto racional, mas Paulo continua e ele fala assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Muitas pessoas, e isso é muito comum nesse mundo pós-moderno, algumas pessoas são muito centradas em si mesmo, né? São os narcisistas de plantão. E a nossa cultura, ela incentiva isso, ao individualismo, ao narcisismo e a você se achar melhor do que realmente você é. Você ter uma visão de si mesmo exageradamente positiva. Até muitas pessoas perdem essa capacidade de autoavaliação, porque elas estão sempre negando os seus defeitos, né? Então, algumas pessoas na igreja de Romanos estavam se achando superiores. E sabe por quê que eles estavam se achando superiores? Porque eles receberam dons espirituais. E Paulo ensinou que o dom é uma dádiva de Deus, é o Espírito Santo abençoando, não somente o indivíduo, mas toda a igreja, toda a comunidade. Não tem motivo para se achar superior. E algumas pessoas são assim mesmo, né? Não entendem que diante de Deus somos todos iguais, diante de Deus somos todos pecadores.
Mas o mais importante é você ter essa visão adequada, nem superior e nem inferior também. A gente encontra na Bíblia algumas pessoas que tinham uma baixa estima, né? Autoestima. E também isso não é bom, não é agradável, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Alguns exemplos: Moisés se achava incapaz de obedecer à ordem de Deus, de liderar o povo, né? E se você lê lá em Êxodo 3, 4, da chamada de Moisés, você vai ver o quanto que é interessante, né? Como Moisés praticamente estava ali lutando com Deus, né? A ponto de Deus dar uma chamada nele, né? Ô rapaz, fui eu que te criei, né? E ele dizendo, não, eu sou gago, eu não sei falar, eu não posso, eu não consigo, né? E Deus teve que dar uma dura nele, né? Para ele confiar em Deus e confiar em si mesmo, né? Também a gente encontra Gideão dizendo também que não podia atender à missão de Deus porque ele era de uma... O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Isso está lá em Juízes 6:15, né? É interessante a visão que eles tinham, né? Deus só vai chamar as pessoas importantes, pessoas que sejam reconhecidas, né, na comunidade, mas Deus não olha as aparências, os status, Deus olha o coração. E Gideão teve que aprender isso, não é? A reconhecer o seu valor, porque Deus o capacita, porque Deus é que faz a obra nele, né? Então, voltando, é importante a gente ter uma visão adequada da gente mesmo, nem superior e nem inferior. A gente tem que ter uma visão equilibrada. E Paulo continua falando um pouco mais, né? E aí a gente vai voltar em Romanos, capítulo 12. Quando ele diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, a gente vive sendo influenciado o tempo todo. Às vezes a gente acha, olha... As crianças e os adolescentes são alvos de más companhias, de más influências. Ah, queridos, nós também somos. Nós somos influenciados o tempo todo, não é? E só que nós temos que ficar alertas, vigilantes e seguir o apelo que Paulo faz, nos transformar, né? Não por nós mesmos, mas deixar Deus transformar a nossa vida. Quando a gente se coloca na mão de Deus e se entrega, a nossa identidade vai ser construída por Ele. Nós vamos ser moldados pelo Senhor e vamos experimentar a perfeita, agradável e boa vontade do Senhor. E vamos ser saudáveis, vamos estar em paz com a gente mesmo. Pode ser que você se considere uma pessoa cristã, que você procure fazer o bem, você não maltrata ninguém, é aquele velho discurso, né? Eu não roubo, eu não mato, eu não maltrato as pessoas. Pode ser que você se considere uma pessoa já boa, né? Mas olha, eu convido a você, faça a sua autoavaliação. Olhe para dentro de você de verdade, encare os lados sombrios da sua vida. Você vai descobrir que você não é essa pessoa tão boa quanto você pensa. Porque lá no fundo tem os pensamentos,
tem os desejos, tem coisas ruins lá, que às vezes a gente até se envergonha, e deve se envergonhar mesmo, e não quer encarar. Quem sabe, secretamente, a gente está abrigando lá um preconceito. Quem sabe, secretamente, a gente está guardando lá um sentimento de superioridade em relação a um outro, né? Às vezes a pessoa é humilde diante do chefe, mas para o seu empregado, ele é duro, ele maltrata, ele humilha. Então, o que está havendo? Quem é cristão de verdade cultiva o amor, trata todos igual, quer seja o que está acima de você, quer seja o que está abaixo. Tem gente que não percebe o quanto que ela está ofendendo as outras pessoas, às vezes até na rede social, ela está defendendo uma verdade. Às vezes uma verdade bíblica, uma verdade profunda, mas nessa defesa da verdade ela ofende, ela agride e falta essa autoavaliação. Como é que é isso, não é? Então é importante a gente olhar para dentro da gente mesmo e perceber as nossas contradições. Todos nós temos isso, contradições. A gente fala, a gente até pensa uma coisa, mas faz outra, ou cultiva lá dentro de nós coisas negativas. Sabe que até o apóstolo Paulo falou isso? Ele diz, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço e acabo fazendo coisas que eu odeio fazer. Que interessante, né? É a natureza humana e nós temos que estar o tempo todo lutando contra nós mesmos, vigiando o tempo todo o que rola aqui dentro, o que está aqui dentro, o que está perturbando a minha alma. E quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, ele nos incomoda. Ele está lá dentro alfinetando, nos incomodando mesmo, para que a gente se renda diante de Deus e procure confessar os nossos pecados. E quando a gente confessa os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos libertar. E a gente pode caminhar de novo. E a vida do cristão é essa, é um passo para frente, o outro para trás, e você recua, pisei aqui na pedra aqui, mas eu vou avançar novamente. E é assim que a gente caminha. É muito bom a gente estudar a vida do apóstolo Paulo, ler as cartas dele, porque a gente vai ver que a vida de Paulo ela foi totalmente transformada no encontro que ele teve com Cristo. Interessante que o Paulo era esse cara certinho, ele se achava muito bom, não é? Ele era tido em alta conta pelos judeus, não é? E ele era desse tipo, ele acreditava tanto na missão dele que ele chegou a perseguir os cristãos, não é? Ele respirava a morte, é isso que diz lá em Atos 9, quando se conta a conversão dele, né? Então, às vezes é isso, né? Você está no movimento religioso, você está obcecado, você quer o reconhecimento do seu grupo, a aprovação, todos estão te estimulando e você acha que está fazendo a coisa certa. Mas até que Jesus aparece e muda a vida de Paulo, e ele cai do cavalo, não é? Ele entende que ao se encontrar com Jesus, ele entende que ele estava fazendo tudo o que desagradava a Deus. E o encontro com Jesus muda a vida de Paulo totalmente. Tudo que ele julgava antes, coisas muito boas,
status, ser reconhecido, é um homem de grande capacidade intelectual. Tudo isso ele coloca segundo, terceiro, ele chega até a dizer que isso é esterco, porque nada disso tem valor. O que tem valor é a vida dele com Deus e o ministério que ele abraça, que é fazer a vontade de Deus. A verdadeira identidade a gente encontra na relação com Deus e com os outros. Aí sim a gente vai se encontrar. Aí sim a gente vai ter uma visão renovada de nós mesmos à luz da graça divina, à luz do amor de Deus, um amor absoluto. É difícil a gente entender por que Deus nos ama. Como assim? A gente é tão errado, a gente é tão atrapalhado e mesmo assim o Senhor nos ama. Cuidado também. Tem gente, algumas teologias, algumas correntes, que também desprezam o homem, né? Porque ele é pecador, ele é tão desprezado, ele é tão sem valor. Epa, também não é assim, porque Deus nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele nos amou, e amou de tal maneira que mandou o seu único filho, o seu filho unigênito, para vir e nos salvar. Vamos lembrar disso. E Paulo, ele fala em Coríntios, 1 Coríntios 15:10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Que coisa legal, né? Que coisa empolgante. A gente encontra um homem na Bíblia que tinha consciência de si mesmo. Não fugia da realidade dele. Ele não está dizendo que ele é bom, que ele é melhor do que os outros, mas ele está dizendo que se eu cheguei até aqui, tudo que eu ensinei, tudo que eu construí, a minha história, tudo isso se deve não a mim, mas à graça de Deus. E você sabe o que é graça? A gente fala tanto de graça, né? Graça é o favor imerecido de Deus. A gente não merece nada e mesmo assim Deus nos dá, Deus nos ama. Tem gente que quer entrar numa linha de meritocracia, né? Eu fiz isso, eu vou ganhando os pontos e mais pontos. Como na escola é assim, na universidade é assim. Quanto mais coisas você faz, mais aprovação você tem. Só que na vida com Deus, irmãos, não é nada disso. Na vida com Deus, você pode ser o cara perfeito, você pode ser a mulher mais dedicada à obra, você pode ser o melhor e mesmo assim você ainda está em débito, porque nós continuamos pecadores. Externamente a gente pode ter boas ações, bons comportamentos, mas lá dentro a gente ainda tem pensamentos ruins, a gente ainda tem desejos ruins e Deus vê o coração. Então nós dependemos da graça de Deus, desse amor que somente um pai e uma mãe têm pelo filho. Por isso que eu gosto tanto da parábola do filho pródigo, porque a ênfase não está no filho que voltou, mas naquele pai que recebe o filho, que abraça, mesmo ele fazendo tanta coisa errada, tendo desprezado o pai, ofendido o pai, e mesmo assim o pai perdoa. Então, Paulo diz com muita propriedade, pela graça de Deus, eu sou o que sou. No contexto da carta lá em Coríntios, ele dizia que ele era o menor dos apóstolos, porque ele foi o último a ter um encontro com o Senhor, assim, né? Que ele viu o Senhor.
Quero terminar, então, finalizando com vocês o seguinte: a nossa identidade se transforma a cada dia que olhamos para Jesus, o autor da nossa fé. Isso mesmo, se você quer crescer como pessoa, se você quer crescer como crente, como cristão, olhe para Jesus. Tenha Ele como seu modelo, como sua referência. E ao contemplar Jesus, nós vamos sempre seguir para o alvo, andar para frente. Mesmo que às vezes a gente recue um passo ou outro atrás, mas a gente anda e cresce com Jesus. O segredo do viver é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Podemos cantar assim? O segredo do viver é estar com Cristo. Um outro cântico antigo, né? Mas se você é do meu tempo vai lembrar. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Essa deve ser a nossa oração sempre. Senhor, faz de mim um vaso novo, me transforma. Olha dentro de mim, não tem lá, as coisas não tão boas, mas Senhor, eu quero mudar, eu quero confessar a Ti os meus pecados e eu quero ter uma nova vida em Cristo. Deus te abençoe e te ajude nessa caminhada. Amém.